Fugindo de Napoleão, toda a corte de Portugal se transfere para o Rio de Janeiro em 1808. A vinda da família real para o Brasil causa enorme transformação. O Brasil vai deixar a condição de colônia. Portos são abertos para nações amigas. Novos hábitos e novos costumes promovem alterações culturais e sociais. O café começa a se tornar o mais importante produto do Brasil, com consumo se expandindo na Europa e nos Estados Unidos. As fazendas do Vale do Paraíba estão fazendo a fortuna de seus proprietários. Mas o melhor negócio é ainda o tráfico de escravos, uma vez que o açúcar e o café dependem dessa mão de obra escrava. Neste começo de século, Dom João VI incentiva a imigração de europeus para a formação de colônias, com o objetivo de ocupar áreas devolutas e distribuídos em pequenas propriedades, produzindo alimentos, pois as grandes fazendas se concentravam em monoculturas para exportação de café e açúcar. Entretanto, a Inglaterra, a nação amiga que conseguiu que Dom João fugisse de Portugal, começa a proibir o tráfico de escravos. O capitalismo vai se expandindo e se mostra incompatível com a escravidão, o que preocupa muitos produtores de café. O Brasil se torna independente em 1822 e necessita defender e ocupar seu território. Tropas portuguesas agora são inimigas. A imigração de alemães foi uma das tentativas de solução. O temor da Revolução do Haiti praticamente descarta o negro. O movimento abolicionista se fortalece e o fim da escravidão é certo, acelerado ainda pelas leis de 1850, Lei das Terras e Proibição do Tráfico, e a Lei de 1871 do Ventre Livre. Enfim, a inevitável e previsível abolição é decretada em 1888. A imigração vai atender ao projeto geopolítico do governo de ocupação e colonização e, principalmente, à necessidade dos produtores de café em busca de mão de obra para substituir os escravos, além de servir ao projeto ambicioso de branqueamento da população para tornar o país civilizado, sendo o imigrante europeu o agente deste projeto. Em 1828, o que seria a futura Alemanha era uma formação de 38 estados que formavam a Confederação Germânica sob o domínio da Áustria. Em 1830, a situação começa a mudar com a União Aduaneira, sob liderança da Prússia. O norte se industrializa e se desenvolve, formando um poderoso exército. A aristocracia prussiana controla o exército e nomeia Otto von Bismarck, chanceler. A futura Alemanha se envolve e vence em várias guerras: Guerra dos Ducados, Guerra Austro-Prussiana e Guerra Franco-Prussiana em 1870. O Tratado de Frankfurt finalmente unifica a Alemanha, formando o Segundo Reich. Houve resistências dos grandes países por temer uma Alemanha unida e forte economicamente. A desintegração do sistema feudal força uma migração para as cidades, acrescido do aumento da população, 25 milhões em 1820 e 34 milhões em 1850. Esta população não é absorvida pelo novo modo de produção industrial,
provocando enorme desordem social, fome e miséria. A emigração facilitada pelo transporte ferroviário e navegação a vapor é a esperança. O destino é a América. Segundo o historiador e pesquisador Lúcio Kreutz, predominou nas regiões de língua alemã o motivo religioso na educação, a sementeira da comunidade. Educação seria a condição básica para assegurar desenvolvimento moral e intelectual. Este pensamento vai na bagagem do colono alemão. Ocorre, então, uma convergência de interesses e o Brasil recebe seus primeiros imigrantes em 1824. Os primeiros grupos de imigrantes da Alemanha foram se fixar no Rio Grande do Sul, na colônia de São Leopoldo. Os alemães promoveram a colonização na província e, a partir daí, se expandiram por toda a região, ocupando o vale do rio Jacuí. Gott führt uns auf dem Meere mit seiner Vaterhand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. A propriedade da terra foi o maior motivador da aventura migratória, segundo o historiador Marcos Justo Tramontini. O fluxo de imigrantes alemães para o Rio Grande do Sul foi contínuo entre os anos de 1824 e 1830, totalizando aproximadamente 5.350 recém-chegados. Paralisada durante a Guerra dos Farrapos, retornou com força em 1845. Na sequência, grupos de imigrantes alemães foram destinados para a província de Santa Catarina. Foram fundadas em regiões pouco habitadas, as colônias de São Pedro de Alcântara e Mafra, em Santa Catarina, e Rio Negro, no Paraná, isso no ano de 1829. Em Santa Catarina, o fluxo só foi mais intenso após 1850, quando ocuparam a região da futura cidade de Joinville, e a partir da qual se expandiram por todo o norte de Santa Catarina, pelo vale do rio Itajaí. Também ocorreu colonização no Paraná, no sul do atual estado. Migraram camponeses, artesãos, fugitivos do serviço militar perseguidos da polícia e profissionais qualificados. Imigrantes e descendentes mantinham alguma ligação com a cultura e a sociedade de origem. Acontece a preservação da cultura nas igrejas, na imprensa e principalmente nas escolas, onde se falava o alemão e os professores vinham da Alemanha. Existiu nas colônias germânicas uma forte tentativa da manutenção da língua e da cultura do país de origem, como principal símbolo a construção de escolas ligadas a comunidades religiosas, protestantes e católicas, que seguiam à risca os modelos da educação alemã e seus hábitos e costumes. Como consequência, grande parcela dos descendentes dos colonos no Brasil foram alfabetizados aprendendo apenas a língua germânica, isso até 1939. Também era comum a imprensa e a literatura em língua alemã direcionada aos colonos e descendentes. Segundo a historiadora Giralda Seifert, a imigração alemã no Brasil esteve vinculada ao processo de colonização, baseada na pequena propriedade por iniciativa do Estado brasileiro. Característica peculiar ter se concentrado em poucas regiões, formando colônias etnicamente homogêneas. Ainda segundo Giralda, a organização comunitária das colônias, homogêneas ou não, está relacionada à omissão do poder público.
o uso cotidiano da língua alemã, a organização escolar comunitária e religiosa, com o ensino do alemão, reificou uma colônia germânica, dando ao isolamento geográfico e político um caráter ideológico. Esta concentração em áreas restritas de modo compacto ajudou na formação de uma cultura realmente teuto-brasileira. Segundo o historiador e pesquisador Lúcio Kreutz, a formação cultural não é luxo, e sim uma necessidade imprescindível. Disso está convencido o colono, por tradição antiquíssima e seus antepassados. E por isso que ele faz sacrifícios para mandar seus filhos para a escola, que é construída quanto antes na nova povoação. Não havendo professor formado que possa tomar a direção da escola, os imigrantes improvisam um pedagogo que tenha as necessárias aptidões para ministrar instrução e disciplina a seus filhos. Em toda parte, os colonos alemães mantiveram escolas particulares para seus filhos, construídas e mantidas com o suor, sacrifício e escassos meios pecuniários. Assim se explica como entre eles praticamente não existiam analfabetos. A colonização alemã no sul foi um sucesso. Influenciaram toda a região sul por sua língua, hábitos, costumes, padrões alimentares, concepção do trabalho, arquitetura e na importante diversificação da agricultura e industrialização. Além de toda a contribuição fornecida para a construção étnica e cultural da população brasileira, por fim, a mais importante contribuição, a cerveja,